Que o seu dia seja abençoado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, mexe com uma das frases mais conhecidas do universo cristão. E talvez uma das mais queridas, né? Exato. A nossa fonte é um capítulo do livro O Verdadeiro Evangelho, do autor Paul Washer. E ele é um pregador conhecido por não ter papas na língua. Com certeza não. E a ideia aqui é investigar um argumento que de cara já soa como uma bomba. Todo mundo já ouviu aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Clássica. Pois bem, o autor abre o capítulo dizendo que isso é, e eu cito, o mais completo absurdo. É um ponto de partida bem radical. Radical é a palavra certa. A análise que ele propõe é quase uma demolição controlada desse ditado. Ele vai usar argumentos bíblicos, teológicos, para defender uma tese bem desconfortável. Que seria? A de que a ira e o ódio de Deus, descritos na Bíblia, não se dirigem só ao ato de pecar, a essa coisa abstrata, Mas a pessoa. mas também a pessoa que comete o pecado. É uma perspectiva que força a gente a repensar, sabe? Repensar o que a gente acha que sabe sobre a santidade de Deus e a nossa condição. Ok, vamos desembrulhar isso. A ideia de que Deus odeia o pecador é, para ser sincera, um soco no estômago. É forte. O autor não perde tempo e já confronta o que ele chama de pregação de televisão, que, segundo ele, suaviza demais a mensagem. Como ele começa a construir esse caso? Então ele não começa com filosofia, ele vai direto para a fonte, que para ele é a autoridade máxima, a Bíblia. Certo. A primeira peça que ele coloca nesse argumento é o Salmo 7, versículo 11, que diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O primeiro ponto dele é esse. A ira não é um acidente, não é um descontrole de Deus. Seria uma expressão diária, constante da justiça dele. Entendi. Então a ira não é uma exceção, é uma regra. É a reação padrão de um Deus justo diante do que está errado no mundo. Mas indignação ainda pode parecer um pouco vago. Ele fica mais específico? Ah, sim. Esse é só o aquecimento. Depois de estabelecer que a ira é diária, ele aplica o que seria o golpe final no argumento popular. Ele cita o Salmo 5, versículo 5. E o que diz? Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Nossa! E aqui está o ponto central dele. O texto não diz que Deus aborrece a iniquidade, o pecado. Certo. O texto diz que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade, o pecador. Nada do diabo aqui. Não se poderia argumentar que isso é uma figura de linguagem? Uma hipérbole para mostrar seriedade do pecado sem ser um ódio pessoal? É uma boa pergunta. Ele não discute diretamente outras interpretações, mas a força do argumento dele está justamente na insistência de que a gente não tem o direito de suavizar o que está escrito. Entendi. Para ele, se o texto faz essa distinção clara, foi intencional. Ele argumenta que nós criamos a frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque ela nos conforta, mas que ela não tem base bíblica direta. Pelo contrário. Versículos como esse mostrariam o oposto na visão dele. Exatamente. Para ele, a Bíblia está sendo super específica aqui. Espera aí, mas focar tanto na ira, no pecado, nesse aborrecimento de Deus, isso não corre o risco de pintar um quadro de um Deus mais assustador do que amoroso? Muita gente já abandonou a fé por causa dessa imagem, né? Sem dúvida. E essa é a principal crítica que ele recebe, e ele sabe disso. Ele mesmo menciona que o acusam de ser desequilibrado, de focar só na santidade e esquecer do amor. E como ele responde a isso? A resposta que ele dá é através de uma metáfora muito poderosa, a das estrelas no céu. Estrelas no céu. Isso. Ele diz, se você olhar para o céu ao meio-dia, você não vê nenhuma estrela. Por quê? Elas sumiram? Não, elas continuam lá. O problema é que a luz do sol é tão forte que ofusca a beleza delas. Certo. E o que o sol representa nessa analogia? O sol é a nossa visão otimista sobre nós mesmos, a nossa autojustiça. Ah, Ele argumenta que no cristianismo moderno, nós iluminamos tanto a condição humana, dizendo que somos bons, que temos valor em nós mesmos, que a nossa natureza não é tão má assim, entendi. que essa luz toda acaba ofuscando as verdadeiras estrelas do Evangelho.
A graça, a misericórdia, o amor de Deus. Elas perdem o brilho, perdem o impacto, sabe? Nossa, faz todo sentido. Para ver as estrelas é preciso da escuridão da noite. Então, o objetivo dele, ao falar da ira e da profundidade do pecado, é, na verdade, criar um céu escuro, Exato. quase como cavar um buraco bem fundo, para que quando ele for falar da salvação, a pessoa entenda de que abismo ele está sendo resgatada. É exatamente essa lógica. Ele usa outra imagem para reforçar. Um molho de chaves só traz uma alegria imensa para quem está trancado numa masmorra. Uhum. Se você entregar essas mesmas chaves para alguém que está tomando sol na praia, elas não têm valor nenhum. A mensagem da libertação em Cristo, as chaves, só se torna extraordinária quando a gente entende a realidade da nossa masmorra. Que para ele é a nossa condição de pecadores debaixo da ira de um Deus santo. Isso. Sem a consciência da prisão, a liberdade não parece grande coisa. Se essa perda da noção da escuridão é tão central, isso deve ter consequências práticas no jeito que o evangelho é comunicado hoje, certo? Com certeza. E isso leva a uma crítica bem direta. Ele conta uma história pessoal, um detalhe que parece pequeno, mas que para ele revela tudo. Ele estava ouvindo uma versão moderna do hino Amazing Grace. Maravilhosa graça. Lembro dessa letra. É bem forte. Pois é. A letra original em inglês diz "That saved a wretch like me", que se traduz como "salvou um miserável como eu". Certo, miserável. Mas na versão que ele ouviu, a letra foi alterada para "That saved a man like me", salvou um homem como eu. Ah, E isso o deixou chocado. sério? Por causa de uma única palavra? De miserável para homem? Com todo respeito, o autor não estaria exagerando um pouco? Parece à primeira vista, né? Mas para ele, essa pequena mudança é um sintoma de uma doença teológica gigantesca. Como assim? A lógica dele é a seguinte: homens bons não precisam de um salvador. Homens que estão ok talvez precisem de um coach, de umas dicas para melhorar. Mas são os miseráveis, os perdidos, que precisam desesperadamente de um salvador. Entendi. Ao remover a palavra miserável, se remove o diagnóstico da doença. E se não a doença grave, o remédio, que é Cristo, parece opcional. Nossa, Jesus deixa de ser o resgate de um afogamento e vira uma aula de natação. Exato. Ele se torna um item para otimizar a vida. O autor argumenta que grande parte da pregação moderna perde o poder porque se preocupa em mostrar como as pessoas podem ser salvas, Uhum. mas se esquece de mostrar do que e por que elas precisam ser salvas. Ok, a lógica interna do argumento dele é consistente, mas ainda tem algo que não fecha para mim. A gente cresce ouvindo que Deus é amor, é a definição primária dele. Como o amor e o ódio podem coexistir na mesma pessoa, ainda mais num ser perfeito? Ele aborda isso de frente. E é uma das partes mais interessantes. Ele oferece duas justificativas. A primeira é moral. Moral. Sim, ele nos faz uma pergunta. O que a gente pensaria de um Deus que olhasse para um campo de concentração ou para o abuso de uma criança e ficasse neutro, apático? Seria um monstro moral, ou indiferente, o que não é muito melhor. Precisamente. A nossa própria reação de indignação diante do mal aponta para o fato de que um ser moralmente perfeito deve odiar o mal. A ira, nesse contexto, não é um defeito, mas uma prova da sua perfeição moral. Certo. Essa é a justificativa moral. E a segunda? A segunda é uma inversão filosófica brilhante do argumento comum. O argumento comum é: Deus é amor apesar de ele odiar o mal. Certo. O autor vira isso de cabeça para baixo. Ele diz: Deus é amor, e por isso mesmo ele deve odiar. Nossa, essa inversão do argumento é de explodir a cabeça. Eu sempre ouvi que Deus ama apesar de odiar o mal. A ideia de que ele odeia porque ama o bem muda tudo. Muda tudo. Ele usa exemplos bem terrenos. Se você ama o povo judeu, você deve odiar o Holocausto. Faz sentido. Se você ama crianças, você deve odiar o abuso infantil. O amor genuíno por algo bom exige, por necessidade lógica, uma aversão, um ódio àquilo que o destrói. Uhum. O amor de Deus é por tudo que reflete a natureza dele: justiça, bondade, verdade. Consequentemente, a ira dele se volta contra tudo que é o oposto disso. Ok.
Essa lógica de que o amor implica o ódio ao seu oposto é poderosa. Mas se a gente levar esse raciocínio até o fim, aonde isso nos leva? Qual a consequência final disso para a doutrina da salvação? E aí a gente chega no clímax do argumento dele. A ideia mais chocante. Ele faz a pergunta que a gente mencionou antes. Do que Deus nos salvou? E a resposta automática seria: do pecado, dos nossos erros. Exato. Mas para o autor, essa resposta, embora correta, está perigosamente incompleta. Incompleta como? A conclusão de toda essa linha de raciocínio é que Deus não nos salvou apenas dos nossos pecados. Ele nos salvou dele mesmo. Uau! Preciso de um segundo para processar isso. A ideia de que o maior perigo era o próprio Deus e não uma força externa como o diabo ou o inferno é avassaladora. É totalmente avassaladora. E o ponto dele, fomos salvos da sua própria ira justa, do seu juízo perfeito que nós merecíamos. Certo. Nessa visão, o inferno não é a ausência de Deus, como se diz. Pelo contrário, o inferno seria a presença contínua e eterna da justiça de Deus sendo derramada sobre o pecado. Sem a misericórdia. Sem a mediação da misericórdia. A salvação, portanto, é o ato incrível de Deus mesmo providenciar um para-raios, Cristo, para absorver a tempestade da sua própria ira, nos protegendo dele mesmo. Então, recapitulando a jornada de hoje. A gente partiu de uma frase que parecia inofensiva, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e seguindo a análise de Paul Washer, chegamos a uma conclusão radicalmente diferente. Bem diferente. O que fica para mim é que, segundo o autor, a gente talvez tenha barateado a graça de Deus, porque diminuímos o tamanho do problema. É uma ideia forte. Sem entender a gravidade da doença, o remédio parece só mais uma vitamina. É um ótimo resumo. O argumento central é esse. Só confrontando a realidade da santidade de Deus e da sua ira justa contra o mal, é que a gente pode começar a entender a dimensão real do que significam o amor e a graça. Sem a escuridão, as estrelas não brilham. Exato. E isso deixa uma reflexão final para quem nos ouve. Se o pecado é um problema tão gigantesco, não por causa dos efeitos em nós, mas por ser uma ofensa contra um Deus perfeitamente santo e justo, como essa perspectiva muda a nossa compreensão não apenas da salvação, mas do próprio amor de Deus. O que significa ser amado por um ser que também tinha todos os motivos justos para nos odiar? É um pensamento profundo e desafiador para a gente levar. E para quem se interessou por essa discussão e quer continuar cavando fundo, temos uma boa notícia. Teremos um novo episódio continuando a análise deste mesmo livro, O Verdadeiro Evangelho. Vai valer a pena. Que Deus abençoe todos os ouvintes.